Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Hoje é o nosso 36º episódio da nossa série de Psicofarmacologia Digital. E nessa aula a gente vai falar sobre os circuitos neuronais envolvidos em dois sintomas chamados impulsividade e compulsividade, além de explorar um pouquinho mais sobre os transtornos psiquiátricos relacionados. E vamos dividir esse último capítulo em duas partes para facilitar o estudo. Não se esqueça de seguir nosso canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho para saber de mais informações e vídeos novos do canal. A principal coisa que a gente tem que esclarecer aqui é qual que é a diferença entre impulsividade e compulsividade. São conceitos muito próximos, então é muito fácil da gente se confundir. A impulsividade é basicamente a ação sem pensar. Isso é, a pessoa pula as duas fases iniciais de um processo de decisão, que é a fase de intenção, onde a gente decide os sentimentos de medo, desejo relacionados ao que a gente quer fazer, e também a fase de deliberação, que é basicamente decidir os prós e contras dessa decisão. A pessoa ela pula diretamente para a tentação, como se ela não pudesse adiar uma recompensa e precisasse das coisas agora. E por outro lado, a compulsividade é a manutenção de comportamentos inapropriados, mesmo sabendo das consequências indesejáveis. Nesse caso, é como se a pessoa não conseguisse adaptar um hábito, mesmo após uma série de consequências negativas. Resumindo, os dois são uma incapacidade de dizer não, só que a impulsividade é a dificuldade de dizer não para começar uma ação, e a compulsividade é a dificuldade de dizer não para terminar um comportamento. Para vocês entenderem melhor, olha essa imagem aqui. Eu dividi aqui em dois círculos. Da parte da esquerda são os principais diagnósticos relacionados à impulsividade e do lado direito à compulsividade. No círculo da esquerda a gente tem aí a piromania, cleptomania, transtorno explosivo intermitente, transtorno de personalidade borderline, antissocial, automutilação, transtorno de conduta, transtorno opositor desafiador, TDAH e a mania. Muitos desses diagnósticos a gente falou nos outros episódios e dá para ter uma ideia da impulsividade em cada uma delas. Já na compulsividade temos aí o principal, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, mas também os diagnósticos do espectro obsessivo compulsivo, como a tricotilomania, o skin picking, o transtorno dismórfico corporal, a acumulação, e também o Tourette, o tique, o transtorno do espectro autista, a hipocondria e a somatização. E também as situações em que há uma intersecção disso tudo, que é principalmente situações em que há impulsividade gerando comportamento compulsivo. E dentre esses diagnósticos a gente tem a dependência de substâncias, o jogo patológico, o comer compulsivo e as compras compulsivas. Isso a gente vai falar um pouquinho mais no final da aula. E para explicar psicofarmacologicamente esses dois sintomas, traremos os circuitos neuronais como de praxe. Basicamente, a gente tem dois sistemas controlando esse comportamento. Um sistema está relacionado ao desejo e à recompensa, e o outro de controle e inibição. Nessa primeira, de desejo e recompensa, a transmissão ela vem de um jeito que a gente chama de baixo para cima, começando com órgãos mais primitivos para os mais complexos. No caso do circuito da impulsividade, a gente começa com uma área chamada estriado ventral, passando pelo tálamo e terminando no córtex pré-frontal ventromedial. E na compulsividade a gente tem uma região chamada estriado dorsal, ou também chamado de núcleus accumbens, que passa pelo tálamo e cai no córtex orbitofrontal. E no sistema de controle e inibição, a transmissão ela é de cima para baixo, dos órgãos mais complexos para os órgãos mais primitivos. Na impulsividade, o órgão responsável aí é o córtex pré-frontal. E na compulsividade, o córtex orbitofrontal. É como se fosse o contrário. Nos dois sintomas, a gente acredita que haja um desequilíbrio nesses dois sistemas. Isso é, ou há uma falha de controle ou muita pressão para a recompensa. Então aqui nessa imagem é mais para resumir e vocês gravarem essa informação. Só um detalhe, quando a gente fala de baixo para cima, isso vem do inglês bottom up, e do de cima para baixo é do inglês top down. Mas fica bem fácil para vocês entenderem. É sempre uma alça córtico-estriado-tálamo cortical. E como dissemos na outra imagem, a impulsividade pode virar compulsiva.
Muitos comportamentos podem surgir com motivação pelo desejo, porém, com reforços positivos ou falta de reforços negativos, tal comportamento pode perder o controle e ampliar a intensidade e frequência. E isso, farmacologicamente, pode ser explicado através de neuroadaptações da neurotransmissão, com uma migração da transmissão de uma área ventral para o estriado dorsal. Vamos colocar aqui um exemplo. Na dependência de substâncias, apesar do usuário iniciar impulsivamente os psicotrópicos, ele pode gradualmente, reforçado aí por experiências de prazer ou barato que a gente chama, iniciar um uso abusivo e em seguida perder o controle desse comportamento. Em busca desse barato inicial, que a gente chama de reforço positivo, ou também pela perda do efeito dessa substância, que a gente chama de tolerância, leva a pessoa a consumir cada vez mais. E após ele ficar dependente dessa substância, ele acaba procurando mais ainda para evitar a abstinência, que é a perda do reforço negativo. E na prática isso faz sentido, porque o primeiro uso geralmente não vicia a pessoa, aparentemente só gera recompensa sem nenhum prejuízo. Entretanto, a gente sabe, as pessoas não usam só uma vez. E a perseverança desse comportamento acaba gerando a dependência e a compulsão. Então nessa imagem a gente consegue resumir tudo o que a gente falou agora. Primeiro tem o uso na busca do prazer, que é o barato, e esse comportamento em repetição pode gerar impulsividade. Entretanto, caso haja um uso abusivo e o início da fase de dependência, isso pode gerar no futuro abstinência e até a fissura no ciclo da compulsão. E aí que a gente acaba entrando em outro circuito, que a gente já deu uma pincelada no episódio 35, que é o circuito dopaminérgico. Lá vimos que todas as substâncias praticamente aumentam a dopamina, principalmente numa região chamada núcleos accumbens. E sabemos também que outras substâncias podem gerar esse barato, esse prazer no nosso organismo, mesmo que natural. A gente tem substâncias endógenas que a gente mesmo produz que causam esse prazer, como as endorfinas, os nossos opioides naturais, a anandamina, que é a nossa cannabis interna, a acetilcolina, que é a nossa nicotina interna, e também a dopamina, que é a nossa cocaína interna. E o circuito em questão pega uma via já conhecida nossa, que é a via mesolímbica da dopamina, que liga a área tegmental ventral com a região do núcleo accumbens. E nessa imagem aqui a gente consegue ver 6 vias diferentes relacionadas a essas substâncias. Em rosa, a via glutamatérgica, principalmente com o córtex pré-frontal, se comunicando aí com a área tegmental ventral embaixo e também o núcleo accumbens em cima. Em azul, a via mesolímbica da dopamina. Em amarelo, o centro da RAF ligando aí a via da serotonina. Em laranja, a gente tem a área tegmental com a via da acetilcolina. E azul, o núcleo arqueado com a via das encefalinas, que na verdade é dos opioides. E também em roxo, a via do GABA. As substâncias elas conseguem se comunicar também com essas vias. Os canabinoides conseguem se comunicar com a via em rosa do glutamato e também do GABA em roxo. A via dopaminérgica principalmente aí da cocaína, a serotoninérgica principalmente por meio de alucinógenos. Em laranja a gente tem a via da nicotina e em azul a via dos opioides. E aproveitando já que a gente está na parte das imagens, além das alterações genéticas dos circuitos neuronais e dos órgãos cerebrais, a chance de dependência varia de acordo com a substância, obviamente. E a gente pode ver que a principal substância que gera dependência no primeiro uso é a nicotina, seguida aí da heroína, cocaína e o álcool. Muitas vezes a gente presta muita atenção no crack ou também nos opioides, mas o cigarro aí está em primeiro lugar. E mais, a via com que a substância chega ao cérebro, isso é, a via de administração da substância, ela também interfere na chance de dependência. Por exemplo, a via fumada ou inalada é uma via muito mais reforçadora, pois a substância ela é rapidamente absorvida pelos alvéolos do pulmão, levada ao coração e daí distribuindo diretamente para o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Já a via aspirada ou cheirada, ela é absorvida pela mucosa nasal, levada ao coração, passado para o pulmão, coração de novo e chegando ao cérebro em questão de segundos. Outra via é a injetada, que dependendo do membro onde é injetado, ele também não passa pelo fígado, igual as outras prévias que eu falei, também gerando uma ação extremamente rápida. Todas essas vias são muito mais eficientes que a via oral, onde passa pelo lento processo de absorção intestinal e metabolismo hepático.
E aqui é o seguinte, quanto mais rápido, maior a descarga fásica de dopamina no núcleus accumbens e maior a chance de dependência. E em certos momentos, a via dopaminérgica ela não chega a responder só ao reforçador primário, que é a droga, a substância, o alimento ou um jogo. Ele começa a responder pelo estímulo condicionado, que é só de ver a droga, só de sentir o cheiro ou de estar num ambiente propício a isso. Por isso que certos pacientes reclamam de fissura, ou em inglês craving, que é a necessidade da substância. A pessoa então acaba focando toda a energia em adquirir essa droga. Muitas vezes motivado quando vai tentar adquirir e apático em situações e atividades que não têm esse intuito. Porém, vamos deixar para falar das substâncias especificamente na nossa próxima e última aula dessa série de psicofarmacologia. Bom, outra condição que a gente deve colocar aqui é a da compulsão alimentar. Vale lembrar que eu não estou relacionando aqui com obesidade, uma vez que esse é um diagnóstico multifatorial com várias explicações. E também porque há situações em que há obesidade sem compulsão alimentar e compulsão alimentar sem obesidade. A base neurobiológica desse impulso para comer está relacionado ao hipotálamo e às conexões com a via de recompensa. Tanto que há pesquisas relacionadas a esses hormônios hipotalâmicos, como a alfa-melanócito estimulante, o neuropeptídeo Y, a proteína relacionada com a GOLT e outras, como a leptina, a grelina, etc. Desses, a gente sabe que tem uma via chamada estimuladora do apetite, envolvendo os neuropeptídeos Y e também a proteína relacionada com a GOLT. E uma via supressora do apetite, com um peptídeo pró-opio-melanocortina, ou chamada de PONC, que após clivagens vai se tornar o alfa-melanócito estimulante. E a partir daí surgiram alguns tratamentos relacionados a isso. Existe a combinação de fentermina com topiramato. A fentermina é um antagonista de transportador DAT e NAT, respectivamente aumentando a concentração de dopamina e noradrenalina na fenda. A hipótese é de que ela estimule os neurônios produtores de PONC e liberando alfa-melanócito estimulante no hipotálamo, diminuindo a fome. Porém, como ela é um estimulante, ela pode ter alguns sintomas autonômicos, como aumento de pressão arterial e de frequência cardíaca, e gerando sozinha tolerância, isso é, diminuição do efeito com o tempo. E aí que entra o topiramato. Ele é um anticonvulsivante que a gente já conhecia das suas propriedades de diminuição do apetite. E sua função é basicamente um aumento do reforço inibitório a partir do GABA e redução da ação excitatória do glutamato, principalmente na via estimuladora do apetite. Vamos ver uma imagem que fica mais fácil. Aqui do lado direito, na região de baixo, a gente tem a fentermina e do lado esquerdo a gente tem o topiramato. Na fentermina, ela aumenta a concentração de dopamina e noradrenalina, estimulando a via supressora do apetite, que é o PONC, e liberando alfa-melanócito estimulante e diminuindo o apetite no hipotálamo. No lado esquerdo a gente tem o topiramato, que ele vai suprimir a via do glutamato e estimular a via do GABA, inibindo a via estimuladora de apetite. Então essa combinação vai gerar uma diminuição no apetite nessa região central. Outra combinação de medicamentos é a da bupropiona com a naltrexona. Na bupropiona, a gente já observava essa perda do apetite e perda de peso. Ela também é uma inibidora da recaptação de dopamina e noradrenalina, potencializando a via supressora do apetite e do PONC. Só que ela tem um feedback negativo sobre essa via do PONC, reduzindo esses efeitos. E aí que entra a naltrexona, inibindo o feedback negativo e impulsionando assim os efeitos da bupropiona. Outra medicação que a gente tem no mercado é a locarcerina, que é um agonista de receptor 5-HT2C. E a ideia que surgiu aqui é basicamente a partir dos antipsicóticos atípicos, que são antagonistas de 5-HT2C e aumentava peso. Logo a ideia foi fazer um agonista para ver se diminuía peso e deu certo. Nessa imagem aqui, a gente pode até esquecer do lado esquerdo e concentrar do lado direito. A bupropiona aumenta a dopamina e noradrenalina, estimulando a via supressora do apetite. Só que ela tem um feedback negativo sobre ela mesma, e aí que entra a naltrexona inibindo a inibição, estimulando aí então a produção de alfa-melanócito estimulante e diminuindo o apetite no hipotálamo. E atualmente a gente viu que alguns comportamentos seguem a mesma lógica que a dependência de substâncias.
Por isso, no novo CID-11, a gente viu que o jogo patológico, que é basicamente a dependência de jogos de aposta, e também o novo transtorno dos jogos eletrônicos, entraram no mesmo grupo diagnóstico que da dependência de substâncias. E faz sentido porque ambos têm esse reforço positivo, que é continuar jogando e ganhando as partidas. Ambos têm esforços repetitivos e fracassados em interromper essas atividades e pode até apresentar tolerância, aumentando ainda mais a quantidade e a frequência do uso e abstinência caso suspenda essas atividades. O que mais está relacionado aí com a impulsividade? A gente tem principalmente os diagnósticos relacionados aos impulsos, como a piromania, a cleptomania e também as parafilias. Na compulsão, a gente tem o toque, que é o principal elemento aqui, com diversos rituais compulsivos, como limpeza, de verificação, de contagem, de simetria. E os diagnósticos do espectro obsessivo compulsivo, como o transtorno dismórfico corporal, o transtorno de acumulação, a hipocondríase e o olfatório de referência. E na agressividade, a gente tem as duas partes. Na impulsiva a gente tem o transtorno explosivo intermitente, o transtorno de conduta, o transtorno opositor desafiador, o transtorno borderline, as automutilações e a agressividade mais compulsiva, como no caso de tricotilomania e o skin picking. E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar das substâncias psicoativas, todas, álcool, nicotina, cannabis, alucinógenos, etc. E vai ser a nossa última aula. Se você quiser comentar alguma coisa, deixar sua opinião, deixar um feedback pra gente, para que a gente consiga melhorar ainda mais os vídeos para vocês. Não se esqueça de escolher um dos vídeos que está aparecendo aqui do lado e bons estudos!